vamos ter mais uma conferência, que é uma organização conjunta do LIP, do Partido Socialista, em cooperação com a Fundação Friedrich Ebert. O tema desta conferência, como foi divulgado, é a educação superior, selecionando-se 3 focos. Um deles é as missões, os fins da educação superior em geral, o outro é a rede de instituições, é a governança, e vamos, creio eu, ouvir intervenções que têm em conta o contexto do espaço europeu de educação superior. E esta associação do LIP, com a Fundação Friedrich Ebert, também tem esse significado de pensarmos as questões do nosso país nesse contexto alargado e naquilo que aí tem acontecido e nós somos capazes de antever que possa acontecer. 2 palavras apenas para lhes dizer que, em relação ao nosso trabalho no Laboratório de Ideias, pensamos, através destas iniciativas, recolher contributos, debater, analisar questões que consideramos relevantes para pensar um programa para as nossas terras, para a nossa terra, para o nosso país, neste caminho para os 50 anos da Revolução de 25 de Abril. E fazê-lo em cooperação com uma fundação que tem, aquele que foi o primeiro presidente eleito democraticamente da Alemanha, creio que também tem certo significado. E se pensarmos também nas ligações que a Fundação tem tido e nos contributos que dá para pensar as políticas, para pensar as culturas, para pensar as cooperações entre povos, faz-nos a nós todos ver o nosso futuro num ambiente mais alargado. Nós temos connosco, eu não vou alargar-me em nenhum contributo específico meu, porque esse é dos nossos convidados, mas vou ter uma palavra de introdução às pessoas e também à organização dos trabalhos. Nós temos a presença do professor Alexandre Caldas, que além de ser professor da Universidade Lusófona e, portanto, de vir de um dos subtetores relevantes, o ensino superior particular e cooperativo, tem neste momento responsabilidades como presidente do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Santarém. E, num encontro que tivemos para um outro trabalho, demos-nos conta de que existe ali uma experiência e uma visão desse subsetor que fazia sentido trazer cá. O professor Alexandre Caldas, além de ter estas funções neste momento, ele é doutorado na Universidade de Sussex, nesta área da inovação e do desenvolvimento tecnológico, que me parece que é relevante ter, e tem funções de grande responsabilidade na AEP. Portanto, temos aqui uma combinação virtuosa de ensino superior politécnico, de ensino superior privado e de experiência no mundo empresarial. E aquilo que ele me disse que seria o foco da sua intervenção colhe exatamente nesse universo. Depois, do lado das universidades e para pensar aspectos das missões das universidades, convidámos o professor Helmut Malunek, que é professor catedrático de Matemática da Universidade de Aveiro, para onde veio da Alemanha há 20 anos, creio eu, não é, Helmut? Há 20 anos. Foi o primeiro professor catedrático daquele departamento, tem, portanto, uma experiência vivida em Portugal significativa e tem, com certeza, uma presença no nosso mundo científico e universitário muito relevante, a tal ponto que foi recentemente investido pelo reitor da Universidade de Aveiro como diretor do programa doutoral que está em instalação. E, portanto, pode-nos trazer também aqui não só experiências desse mundo onde nasceu, onde cresceu, onde se fez como professor universitário, como também agora a sua experiência de Portugal. E, por fim, a terceira pessoa que temos connosco, o professor António Magalhães, é um investigador do Centro de Investigação em Políticas do Ensino Superior, que é uma iniciativa conjunta da Universidade do Porto e da Universidade de Aveiro,
Ele doutorou-se em Twente, na Holanda, portanto tem também essa experiência. É diretor do Departamento de Educação da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e tem neste momento responsabilidades por um projeto europeu precisamente sobre a governança da educação superior. E, portanto, o terceiro foco da nossa intervenção, que é sobre a governação da educação superior, terá o contributo do professor António Magalhães. Eu agradeço aos três terem aceitado aqui estar connosco e vamos já começar, porque hoje é dia de minutos preciosíssimos, mais do que em outros dias. E, portanto, eu dou a palavra ao professor Alexandre Caldas para começar, se faz favor. Bem, eu gostaria, se se importa falar de pé, Faz favor. gostaria de agradecer ao Sr. Doutor o convite e ao livro que o convite foi feito. Naturalmente, cumprimentar os meus colegas da mesa e também toda a audiência. Eu vou apresentar, como disse o Sr. Doutor, talvez, em alguns aspectos, uma perspectiva um pouco provocatória de como a rede de ensino politécnico possa ser encarada nestes tempos conturbados que estamos a viver da organização do ensino superior. E está muito voltada para aquilo que eu penso que seja um paradigma, que é orientar o ensino para o mercado, para a inovação e para as empresas, não é? Portanto, ou seja, está muito voltado com este paradigma, toda a apresentação está construída nessa perspectiva. Nesse sentido, o que propunha discutir, no fundo, era encontrar aqui um conjunto de princípios-chave para integrar a rede de ensino politécnico no âmbito mais genérico do ensino superior e do conhecimento. Não é? E os princípios seriam o da racionalidade. De facto, temos que pensar quanto é que custa, qual o custo-benefício da rede de ensino politécnico no conjunto do sistema, não é? A percentagem que eu lhe tenho possa não ser, estes números não estão totalmente estudados, mas 10% do custo total do ensino superior é o custo atribuído e afeto ao ensino politécnico. O segundo princípio seria o do sistema, ou seja, se encararmos isto numa lógica de sistema, o que contaria ter seria uma visão integrada da rede de ensino superior, seja ele universitário, seja ele politécnico, portanto, ou seja, uma visão integrada da rede conjunta. O terceiro critério é performance. Eu ainda me custa a perceber como é que ainda... eu venho da experiência académica muito do mundo anglo-saxónico. Em Inglaterra existem 167 instituições de ensino superior e são calculados indicadores com uma precisão milimétrica todos os anos, que vão uma bateria de indicadores, 100 indicadores agregados, que permitem analisar ao pormenor os outputs, a performance do sistema. E isto é válido para as instituições anteriores a 1992, portanto o ensino politécnico em Inglaterra passou a ser integrado em 1992, portanto há aqui 20 anos de experiência. Isto é válido quer para as instituições que vêm do ensino politécnico, quer para as do ensino universitário. Mas, portanto, há uma bateria de indicadores de performance do sistema. O terceiro princípio, o da estrutura, e aqui sim vai ser necessário uma tomada de posição política, no sentido de saber se queremos uma estrutura hierárquica, em que claramente distingue ensino politécnico como menor e ensino universitário como superior. Eu estou a ser provocatório mas de facto estas questões da estrutura são fundamentais, não é? Portanto, e uma estrutura hierárquica, toda a gente conhece isto dos sistemas, os físicos conhecem melhor, não é? Mas uma estrutura hierárquica não é o mesmo que uma estrutura não hierárquica. Portanto, e esta definição tem consequências legislativas, consequências do sistema, do RGES, por aí fora. Portanto, este princípio da estrutura, eu utilizo um conceito que vem muito de um mentor meu, que é o Stephen Jay Gould, que infelizmente faleceu, que utilizava um conceito para relacionar a ciência com a religião. E ele usava um conceito que era non-overlapping magisteria, e o que ele considerava como sendo. Portanto, temos sistemas que se tocam de alguma forma, mas que sobrevivem em conjunto, são diferentes e reconhecem-se como diferentes, mas têm uma visão integrada para o sistema. Portanto, é como a ciência e a religião, se calhar como o Politécnico e a Universidade, não é? Portanto, ou seja, mas é uma metáfora que eu acho que é interessante para este aspecto de discussão da estrutura. E, finalmente, uma visão estratégica. Eu aqui vou orientar muito, vou pedir desculpa, vou tomar como minha aquilo que seria a visão estratégica. E é a orientação para aquilo que se chama hoje, e que se vai chamar nos próximos anos, as comunidades da inovação e do conhecimento.
Isto é uma política estratégica da União Europeia que está a crescer, que é tentar criar comunidades de inovação e do conhecimento. E seria aqui que eu iria centrar a atenção. O que é isto das comunidades de inovação e do conhecimento e porque é que os politécnicos e a rede de politécnicos pode contribuir para isto. Portanto, e terminaria dessa forma. Quais são as vantagens competitivas da rede de ensino politécnico na construção destas comunidades de inovação e conhecimento? Um novo paradigma. Portanto, o paradigma proposto é o da construção das comunidades de inovação e conhecimento. Peço desculpa que aquele gráfico é interessante. Nós temos tendência a ver os sistemas de forma muito hierárquica e muito segmentada. A forma como eu vejo as coisas são um pouco em rede polidimensional, portanto, ou seja, multidimensional, em que várias componentes do sistema contribuem. Há uns que têm mais peso como outros, portanto, podem se distinguir por cores, etc., mas vão contribuindo. Infelizmente, aquilo não se dá para ver muito bem, porque a minha escolha das cores não foi muito feliz. Mas a ideia-chave é a seguinte: há uma série de componentes e dimensões que têm que ser trabalhadas nesse sistema, que vão desde a questão das redes e da parceria, portanto, das instituições, e isto a nível nacional e internacional. Aqui vou apontar porque dá para perceber melhor. Portanto, as redes a nível nacional e a nível internacional. Sem dúvida, uma estratégia de longo prazo. Este é o problema mais grave que eu vejo. Um politécnico hoje não sabe o que é que vai acontecer daqui a 10 anos. E, no mínimo, tem que haver uma política estratégica que defina isto, não é? Portanto, para um politécnico tomar as suas decisões táticas e operacionais em relação a essa estratégia. Portanto, uma estratégia de longo prazo, e isto levaria a uma coisa que nós não fazemos, que é prospectiva. Os ingleses fazem isto bem, os anglo-saxónicos, que é prospectiva. Uma especialização. Eu sou daqueles que defende que, em países pequenos, de recursos escassos, de economias abertas, não há dinheiro para tudo. Portanto, sim, tem que haver alguma especialização. Portanto, uma especialização, capital humano, ali a questão da sustentabilidade. Eu também sou dos que defende que uma boa parte do ensino deve ser pago por dinheiros privados. Ou seja, eu defendo um sistema de ciência e tecnologia em que 75% é privado e 25% é público. E num país como o nosso, mais uma vez, não temos recursos para fazer de outra forma. Portanto, isto é um problema para Portugal, não é? Nós temos uma pirâmide de 50-50, não é? E já foi 75 público, 25 privado. Portanto, ou seja, temos um caminho longo a percorrer para sustentabilizar o sistema, ou seja, para garantir que o sistema se autossustenta. Temos a questão da inovação territorial, e este ponto é fundamental para o ensino politécnico. Portanto, ou seja, a inovação territorial. Temos a questão eu peço desculpa que ali eu próprio não estou a conseguir ver. Da ciência e sociedade. Aqui é um problema, mas isto deu-se passos gigantes com o professor Mariano Gago. O professor Mariano Gago, eu costumo dizer que foi um campeão da divulgação científica. E aí ninguém conseguiu, sem dúvida. Portanto, de facto tem que se comunicar. A ciência e a sociedade têm que comunicar. Portanto, esta dimensão é fundamental. Mas depois vamos para aqui para uma dimensão que nós não temos que ter vergonha de fazer, que é o benchmarking. E o benchmarking tem que se fazer com a Europa, com a OCDE e com o resto do mundo. E temos que fazer a medição da excelência também a nível nacional, da OCDE, da Europa, do resto, OCDE e do resto do mundo. E, assim, isto são coisas facílimas de fazer. Eu costumo dizer, o problema não é estar muito mal ao princípio. O problema é ficar sempre muito mal, não é? Portanto, e os portugueses não perceberam que o ideal é medir e depois fazer os avanços marginais ao longo do tempo. Portanto, estas questões de benchmarking e a questão da infraestrutura. A infraestrutura é importante, porque uma boa parte das comunidades de inovação e de conhecimento hoje trabalham no mundo offline e no mundo online. Portanto, a junção do mundo online e offline pode facilitar muito. A ciência de ponta sabe o que isso é, mas o Politécnico ainda não sabe bem o que isso é, e os centros tecnológicos também não sabem o que isso é, e as empresas inovadoras também não. Portanto, ou seja, esta infraestrutura é fundamental. Portanto, a forma como eu vejo isto é estão ali 10 eixos, que depois vão-se perceber melhor ali. Este diagrama é melhor para perceber os 10 eixos. E a proposta é que esta construção das comunidades da inovação e do conhecimento seja construída ao longo destas 10 dimensões. Portanto, que vão desde a visão de longo prazo, capital humano, por aí fora. Não vou repetir. Portanto, qual é a vantagem de fazer isto? É que se consegue medir. Isto é um instrumento, é uma ferramenta analítica que permite monitorizar, avaliar e corrigir as trajetórias. Portanto, isto permite-nos identificar que se estamos muito bem na área da ciência e divulgação, não é? Mas que estamos ainda muito mal na área das redes
e muito mal na área do investimento privado. Hoje, daqui por 3 anos, 5 anos, podemos fazer avançar aquelas dimensões. Portanto, este tipo de visão mais polimórfica do sistema, isto aplica-se ao sistema politécnico, como é óbvio, eu vou explicar porque é que acho que o sistema politécnico pode contribuir muito para isto, não é? Então vou avançar agora muito rápido, porque eu não tirarei mais que 20 minutos, vou pedir não 15, mas 20 ao professor Júlio para... Qual é a realidade na Europa? E agora vou ao meu ponto-chave. O ensino superior tem que estar ligado diretamente à inovação e às empresas. Uma instituição como a Universidade de Cambridge gerou 10 trilhões de libras de investimento privado para os próximos 20 anos. Conseguiu captar 10 trilhões de libras. E assim, tudo bem, é Cambridge, não é? Está no top. Não é? Mas o fator fundamental não é esse. O fator fundamental é que toda a estrutura de custos daquela universidade é feita em conjunto com as empresas, não é? É feita em conjunto com o mercado, com a inovação, com a sociedade. E, portanto, está virada completamente para fora. Nós temos aqui que caminhar, se calhar, uma trajetória há 20 anos, 50 anos, para fazer esse caminho. Não é? Mas temos que ir fazendo. E isso nota-se nestes indicadores. Os indicadores e os fatores, portanto, vou começar ao contrário, vou começar com os indicadores de inovação do mercado. O melhor medidor na Europa que temos é o Innovation Scoreboard, que faz a medição da inovação. E o que é que a medição da inovação nos diz? Temos aqui um conjunto de indicadores, são 8 dimensões: recursos humanos, sistema de ciência, financiamento, investimento das empresas, links entre as empresas, cooperação empresarial, propriedade intelectual das empresas, inovação e impacto económico. E são, portanto, nós trabalhamos, poderia dizer que nós trabalhamos muito bem a este nível, e temos trabalhado muito bem a este nível, sem pensar muito nestes 2 níveis. Estamos a falar que estamos a trabalhar com 1/3 dos indicadores. Portanto, neste momento, estivemos a trabalhar com praticamente 1/3 dos indicadores. Falta trabalhar com os investimentos das empresas e com os outputs diretos no mercado. E isto nota-se. Porquê é que isto se nota? Isto nota-se quando nós fazemos uma medição de performance, e isto são indicadores de performance para a Europa. Ali são os líderes de inovação, portanto, que apanha a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca e a Alemanha. E vou agarrar no extremo oposto, que são os inovadores modestos, que são a Bulgária, a Lituânia, a Látvia, a Bulgária, a Lituânia e a Roménia. Quando nós comparamos estes grupos, Portugal está ali nos moderados. Temos que dizer que Portugal está naqueles que têm vindo a crescer mais. Portugal, Malta, Bulgária. Portanto, Bulgária aqui, Portugal e Malta aqui, o Chipre aqui e a Finlândia aqui. São os que estão a crescer mais em termos de inovação. Mas o que é importante salientar aqui é aquilo que eu vou dizer a seguir. É o que é que caracteriza os sistemas dos inovadores líderes, dos líderes de inovação. O que caracteriza o sistema, e este gráfico dá para perceber isto, os inovadores líderes, esta mancha aqui a verde, são sistemas que estão muito equilibrados nos vários tipos de indicadores. Ou seja, nas 8 dimensões, são sistemas que estão bastante equilibrados nas 8 dimensões, no conjunto das 8 dimensões. E isso nota-se. Os inovadores modestos têm grandes desequilíbrios nestas dimensões, enquanto que os inovadores líderes não têm. Mas há aqui um fator mais crucial, e este sim é o que me interessa salientar hoje. São características comuns dos inovadores líderes. Investimento das empresas em investigação e desenvolvimento. Certo? Todos têm um grande investimento das empresas em investigação e desenvolvimento. Copublicação pública-privada por 1 milhão de habitantes. O que é que isto mede? Mede a cooperação entre o sistema público e o sistema privado. Cooperação entre o sistema público e privado. Comercialização tecnológica do conhecimento. São sistemas, são países que conseguem comercializar tecnologicamente o conhecimento. E, finalmente, um equilíbrio do Sistema Nacional de Inovação entre os vários indicadores. Eu diria que se uma política científica e tecnológica em Portugal procurasse atingir nos próximos 20 anos, simultaneamente, estes 4 vetores, muito rapidamente estaríamos a caminhar para aquilo que é necessário em termos de inovação. Muito rapidamente. E vamos verificar que é difícil de fazer num país como o nosso. É difícil porque temos as coisas orientadas para o sistema público, para o sistema olhar para dentro e não para o mercado, para a inovação, para as empresas, para o sistema aberto olhar para fora. Portanto, este é talvez o slide mais importante
que eu vou mostrar, que é o que é que caracteriza as economias inovadoras líderes. E isto é comum a estas economias. Mas não é característica da Europa. Quando nós comparamos, como sabem, a Europa tem um gap de inovação em relação aos Estados Unidos, em relação ao Japão e à Coreia do Sul. Portanto, são os 3 grandes grupos, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Em relação aos Estados Unidos, mantém-se o desnível. Em relação ao Japão, estamos a diminuir. Em relação à Coreia do Sul, está a aumentar a diferença. A Coreia do Sul está a aumentar de forma dramática o crescimento de inovação. Nós estamos um bocadinho melhores, ligeiramente iguais, praticamente iguais ao Canadá, estamos um bocadinho melhores que a Austrália, em termos de inovação, e estamos melhor que os BRICS todos. Qual é o problema? A China e a Índia estão a crescer melhor em termos de inovação que nós. Portanto, ou seja, temos que ver isto em 2 perspectivas. Onde é que estamos e como é que estamos a crescer, não é? Mas, portanto, isto é uma panorâmica. Quando fazemos a medição dos fatores que caracterizam estes países, mais uma vez, os fatores-chave são investimento privado no sistema científico, participação pública e privada no sistema, balanceamento dos sistemas, ou seja, equilíbrio entre os vários tipos de dimensões e a comercialização do conhecimento. Portanto, eu diria que isto é o target. O target é virar o nosso sistema de rede de ensino politécnico. Agora vou começar a focalizar porque é o politécnico. Mas o sistema integrado de ensino para o mercado, para a inovação. Portanto, e esta é a proposta. Quais são os nossos obstáculos? Vou correr muito rapidamente o que eu acho que são obstáculos. Ciclos curtos. Portanto, nós temos uma noção do tempo. Não vou tentar, como o meu mentor Stephen Jay Gould, medir o tempo à escala geológica, não é? Portanto, senão aí teríamos que ter as centenas de milhares e os milhões de anos. Mas mesmo para a nossa realidade, trabalhamos muito mal o tempo. Medimos isto em ciclos curtíssimos. Ciclos governativos, ciclos de 4 anos, nunca ciclos de 8 anos, ciclos de 10, ciclos de 15, ciclos de 20, nem pensar. Portanto, temos um sério problema de medir mal o tempo. O segundo é que não reconhecemos que há várias formas de fazer as coisas. A diversidade e a inovação. O terceiro é que quem faz a inovação são as empresas. Custa-me dizer isto, mas tem que haver um motor do sistema de inovação e esse motor são as empresas. Não são as universidades, não é o Politécnico. O motor da inovação são as empresas. Portanto, ou seja, não compreendemos isto. Não compreendemos que a inovação só se faz nos territórios, e aqui é o espaço. Portanto, ou seja, onde é que se aplica a inovação é nos territórios, e não compreendemos de fazer isto em rede, não é? Fazer isto em cooperação e parceria. Portanto, eu não vou perder, portanto, não tenho tempo e não iria roubar o tempo aos meus colegas, mas o que queria deixar aqui bem marcado é que há sérios obstáculos para começar a pensar naquela direção que mostrei anteriormente. E estes obstáculos são reconhecidos por todos nós, portanto, quer no sistema politécnico, quer no sistema universitário, quer nas empresas inovadoras, portanto, são reconhecidos por todos nós. E, finalmente, tantas pessoas, a organização. Eu vou passar aqui, isto ficará para registro, escrito. O essencial a tirar daqui é que nós temos ainda um problema acrescido. É que, para nós, gostamos muito de separar a educação do ensino superior, da investigação, da tecnologia e da inovação. Ou seja, cada um de nós que vive, quem tem o privilégio de viver em vários mundos, ainda compreende a linguagem, mas não gosta muito de estar num ou no outro. Mas todos os restantes gostamos muito de dizer, não, eu sou professor. Não, eu sou investigador daquele centro. Não, eu sou empresário. Não é? E cada um vive no seu mundo. Portanto, nós temos uma visão segmentadora destas realidades. Não é? Isto é danoso. Não é? Para nós, sistemas de inovação é com os outros. Quem trabalha no ensino superior diz que o sistema político de ID ou os laboratórios de Estado é com os outros. Não é? Diz que os laboratórios públicos é com os outros, com a questão do governo central é com os outros, com o local é com os outros, por aí fora. Ou seja, o nosso sistema de inovação não é integrado, não trabalha de forma integrada. Portanto, e nós gostamos de viver assim. Portanto, eu digo isto como autocrítica, gostamos de... 5 minutos? Acaba. Então vou muito rapidamente para o ponto essencial. Estes temas, que eu trago ali de uma forma, levariam a uma ruptura com os ciclos curtos. Está provado que qualquer investigação que se faça demora 7 anos a chegar ao mercado. Portanto, o mínimo são 7 anos para ter impacto.
Não vou fazer a análise mais milenária e centenária do tempo, mas isto mostra bem o tempo que demoram as revoluções a ter lugar. Vou passar. Está provado que a inovação faz-se de várias formas, não é só científica. Portanto, há radical, há debate científico, empresarial, organizacional, há inovação em rede. Portanto, é muito diversa. A inovação é muito diversa. Está provado que são as empresas que fazem inovação. E sim, isto é um problema crasso. Portanto, tem que se recentrar esta questão nas empresas. Está provado que se tem que fazer em rede. E está provado que tem que ser feita nos territórios. Não é? Portanto, ou seja, não se desliga o desenvolvimento da inovação do desenvolvimento territorial. Não é? Portanto, não se desliga o desenvolvimento da inovação do desenvolvimento territorial. A solução para isto, obviamente as pessoas são centrais nisto tudo, a solução para isto é aquilo que está-se a tentar construir como sendo a quadratura do círculo, portanto, juntar a educação, a ciência, a tecnologia e a inovação naquilo que se chama comunidades da inovação e do conhecimento, que forçam a estas parcerias a serem empresas, consórcios de empresas de ensino superior e de investigação, ou a serem associações, mas que juntam as três peças do puzzle. E isto tem que existir nos territórios e, portanto, e é aqui que entra o ensino politécnico. Onde é que eu vejo que o ensino politécnico pode ter um papel a contribuir de forma decisiva? Exatamente com a proximidade, porque o ensino politécnico está, e ainda bem, integrado nos territórios e nas regiões. Portanto, é esse o fator crucial do ensino. O impacto, se os motores de inovação são as empresas, o ensino politécnico pode ter um maior impacto direto junto desses atores. O capital humano aqui não é na perspectiva de investigação científica pura, é na perspectiva do ensino intermédio, é na perspectiva do ensino especializado, que também a rede de ensino politécnico pode prestar de forma muito mais seletiva, mais especializada. A flexibilidade, muitas vezes, não se compreende que instituições mais pequenas, com redes menos pesadas, podem ser mais adaptáveis e flexíveis no ajustamento para estas comunidades. E, finalmente, a sustentabilidade. A sustentabilidade é central nisto tudo. Eu vou-vos dar um exemplo concreto. O Politécnico de Santarém tem 90% de custos de pessoal. 90% da estrutura de custos é pessoal. Quando nós tentámos fazer um plano estratégico para o Politécnico, a pergunta que eu me fiz a mim próprio, como é que vamos fazer isto? Quando 90% dos custos são pessoal. A sustentabilidade, a forma como os sistemas são sustentáveis, também eu penso que os politécnicos poderão estar mais pequenos, mais adaptáveis para resolver isto. Ou seja, há aqui uma série de critérios, de virtudes que podem ser aproveitadas, não para separar os politécnicos das universidades, mas para aproveitar as vantagens de uns e de outros num sistema integrado. E terminava assim. Portanto, a ideia fundamental é criar e construir estas comunidades. Obrigado. Eu sou matemático e desde há 5 meses estou a lutar com um grande desafio como coordenador da Escola Doutoral da Universidade de Aveiro. Isto, depois de 20 anos, matemática na Universidade de Aveiro e algumas tarefas da gestão acadêmica, é realmente um grande desafio, porque eu tenho de, assim eu entendo o meu problema, enquadrar a situação que encontrei e tenho de aprender, essencialmente, o que quer dizer a escola doutoral. Entrar neste mundo não é tão fácil, embora eu oriento alunos e conheça o artesanato, digamos assim, mas gerir esta escola como uma instituição, no meu entender, muito importante, exige mais do que só saber a matemática. E uma das coisas que não sei muito bem é fazer grandes discursos livres. E por isso eu sempre preciso um pouco de apoio do PowerPoint para falar dos assuntos que acho importante.
Eu escolhi como orientação do meu discurso aqui o papel das universidades na realização dos objetivos do Espaço Europeu de Ensino Superior e do Espaço Europeu de Investigação. Ambas são palavras-chave que encontrei em todos os documentos e acho importante que também na universidade todos entendem bem que o nosso futuro está na colaboração ao nível europeu. E por isso é necessário entender as linhas orientadoras da Unidade Europeia e não só, evidentemente. Mas, se calhar falo aqui sobre coisas que todos conhecem, eu gosto também, além do contexto territorial ou europeu, também falar da dimensão histórica, porque eu ensino também História da Matemática e por isso esta procura da história de entender como cresceu o espaço europeu, cresceram os espaços europeus, acho interessante e importante. Sobre o processo de Bolonha não preciso de falar, mas o processo de Bolonha já tem mais do que 10 anos e durante estes anos ficou acrescentado pelo terceiro ciclo, só a partir de 2003, fala-se mesmo do terceiro ciclo, e quer dizer, com o assunto que uma escola doutoral tem de tratar a formação doutoral dos nossos alunos. E por isso eu concentro-me nestes objetivos de educação doutoral no contexto europeu e queria no fim também deixar algumas palavras sobre os novos desafios e oportunidades, sobre os atrasos, se calhar, do nosso país, dos avanços grandes que eu já convivi durante estes 20 anos, não preciso de falar. Eu acho várias palavras-chave que o meu colega aqui mencionou, como sustentabilidade, são coisas que também são importantes, porque o país cresceu, a ciência ganhou um lugar diferente, mas isto continuar e como continuar e transformar num desenvolvimento sustentável é uma pergunta, uma questão muito essencial. Ok, quando eu olhei para o tratado, nunca com este interesse, eu encontrei a palavra-chave Espaço Europeu de Investigação. Ja? No artigo 179, fala-se do objetivo da União, neste sentido, fomentar o desenvolvimento da sua competitividade, incluindo a sua indústria, e lá temos a ligação com a indústria, que o Politécnico sente mais perto, se calhar, do que uma universidade, embora assim não é. Mas também fala-se no ponto 2 das empresas, incluindo as pequenas e médias empresas, que têm de colaborar com os centros de investigação e as universidades. E recentemente vi um documentário sobre o sucesso da Alemanha, e já apresentou-me como alemão, ouvi opiniões que o sucesso da Alemanha na área econômica consiste na grande parte no sucesso das pequenas e médias empresas, não nas grandes. E nós, pelo menos eu, de vez em quando, acho que a falta de grandes empresas no Portugal também causa problemas na formação, na empregabilidade dos nossos doutorandos. Mas, se calhar, em 10, 15 anos, a situação pode se mudar e uma pequena empresa ou uma média empresa também está interessado e sabe das vantagens que doutorados podem trazer a uma empresa. Ok. A formação do Espaço Europeu de Investigação foi a primeira parte deste casal entre o Espaço Europeu de Investigação e o Espaço do Ensino Superior. São os desafios que a União Europeia queria responder, criar, por exemplo, um mercado único do trabalho para investigadores, né? A partilha livre dos conhecimentos,
Não, cada país faz a sua coisa, mas faz-se em grandes redes. Uma melhor organização de investigação, infraestruturas melhores ao nível mundial, uma cooperação global em investigação e com a investigação, agora não técnica, mas mais da sociedade, enfrentar desafios complexos que estão à nossa espera. Também esta parte da investigação da ciência é importante. E inventar juntos o nosso futuro. E um gráfico quase igual, como já visto, o papel de Portugal neste sentido no custo de investimento, do investimento de dinheiro na investigação e no desenvolvimento. Isto é a realidade, tudo em 2010, e isto é o desejo atingir, como todos os países, na média, o valor de 3% do PIB. Se agora olhamos para o desafio que isto significa, temos de inverter a imagem e vimos que os países que já estão em cima, que foram mencionados também aqui, Finlândia, Dinamarca, Suécia, assim, não precisam tantos esforços para chegar a este objetivo, é evidente. Mas os documentos dizem que os 3 países membros da União Europeia mais ambiciosos são Áustria, Estônia e Portugal. Se calhar por causa do potencial científico que Portugal, entretanto, já dispõe. Aqui temos, mais concreto, estes números e a comparação outra vez com Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos e China. Quer dizer, também na política científica temos estes países que conseguem melhor e já têm um outro nível do que a União Europeia. Interessante que, em relação à formação do espaço europeu do ensino superior, temos um desenvolvimento muito interessante, não só os 27 países da União, mas em total, agora, são 47 países. Croácia foi o último país que se juntou a este espaço europeu do ensino superior. Aqui, Bielorrússia ficou fora, são mais elegíveis, e os pequenos no norte de Itália. Aqui. Mas é interessante que nestes desafios reuniram-se muito mais países do que só da União Europeia e seguem ao processo de Bolonha. E o objetivo foi para a garantia dos sistemas mais comparáveis, compatíveis e coerentes de ensino superior na Europa. E um papel importante, e antes até falou-se só nisso, era a mobilidade. E a mobilidade aumentou significativamente, mas o que nós reparamos foi o nível de mobilidade externa é muito maior do que a de entrada. E muitos dos nossos melhores alunos, eu tenho casos deste, ficam, não voltam para o país. Isto, a priori, não é mal. Se nós também temos alunos de outros países que juntam-se ao tecido intelectual do nosso país. Mas uma escola doutoral, e agora vou passar para este assunto, tem de dar incentivos para o regresso ao país. Mesmo a União Europeia, com o programa de Marie Curie, tinha esta ideia. Por isso temos de pensar em melhores condições de trabalho de jovens investigadores. Aqui são gráficos que se encontram no livro de Trends 2010, uma análise de 10 anos do processo de Bolonha, e vimos que Portugal não ficou atrás da Alemanha na entrada no processo, mas isto são razões históricas diferentes. No fim estamos, mas se calhar um pouco tarde demais, no meu entender, porque uma parte, o terceiro ciclo, ficou como objetivo geral para o país um pouco esquecido. Quando vi este documento, eu reparei também que Portugal não deu relatórios nestes 3
grandes inquéritos, Trends 3 em 2003, Trends 5 em 2007 e Trends 2010. No total, em todos os inquéritos, respondeu em Portugal seis entidades, né? Os outros juntaram-se para um inquérito, outro, mas não era uma coisa regular para todos. Agora já não fala-se do processo de Bolonha e a sua dimensão externa, fala-se da estratégia para o espaço europeu do ensino superior num contexto global. Isto já é um facto que o processo de Bolonha desenvolveu a possibilidade de ter uma estratégia para o espaço europeu num contexto global. E interessante que num trabalho sobre a influência do processo de Bolonha, notou-se bem claro, os objetivos são externos à Europa e interna. Não é só que o nosso espaço tem de ser suficientemente atraente para o resto do mundo. Nós sabemos este problema de ter alunos, falamos, né? Precisamos de alunos do Brasil, de China, de Índia, etc. Não, isto também, no fim, o resultado também é aumentar a qualidade dentro da própria Europa, em particular em Portugal, e baseado na economia que aposta no conhecimento. As conclusões que eu tirei destas leituras é: ambos espaços criam oportunidades e responsabilidades para as instituições europeias do ensino superior, em particular para as nossas instituições, seja do Politécnico, seja universitária. E, num ponto, existe um papel exclusivo das universidades para garantir uma estreita ligação entre educação, investigação e inovação. Inovação, se calhar, é mais um facto dos politécnicos. Aqui a universidade tem esta obrigação de fazer uma profunda investigação e organizar este triângulo. E, claro, uma formação de graduados equipados com as competências de alto nível que a Europa precisa. E agora, em breve, sobre a situação das escolas doutorais, porque a formação em programas doutorais, como entende a Europa e entende o processo do terceiro ciclo de Bolonha, é uma ligação desde o início entre a formação de doutorandos e a investigação, e considerar um aluno de doutoramento como um jovem investigador, aceitar completamente o seu papel e as suas capacidades, e desta maneira também exigir mais autorresponsabilidade, mais preocupação com o seu futuro. E interessante, e por isso também menciono isso, que nestes trends, já disse, na imagem global, Portugal não deu informação suficiente sobre o seu desenvolvimento no interior. Eram 37 países dos 47 em 2007 que responderam, e 16 países relataram que suas instituições já começaram a construir escolas de pós-graduação, de doutoramento ou de investigação, paralelamente com os modelos antigos. Mas entre estes países, Portugal não se encontra. Embora não há uma doutrina, não é necessário só pensar em escolas doutorais, como nós agora em Aveiro tentamos instalar. Existe também, e isto foi durante a transição para o processo de Bolonha, a ideia também nossa que uma escola de pós-graduação que envolve o mestrado bem como o doutoramento. Mas isto é possível e ninguém está obrigado a fazer um outro modelo, mas a concentração numa escola doutoral permite mais direto combinar a investigação multidisciplinar também, pode ser focado na criação de um grupo de investigação, quer dizer, tem outras possibilidades uma escola doutoral. E para dizer que diferentes países optaram em diferentes modelos, não é? Portugal, como já disse, falta aqui, mas a Alemanha, com outras histórias,
deixa existir todas as formas tradicionais também. Depende também um pouco das áreas científicas. O que é mais usual são os doutoramentos da forma tradicional nas humanidades. E na ciência, já por razões óbvias, a colaboração e a organização melhor em doutoramentos estruturados prevalece um doutoramento tradicional. Interessante também o estatuto dos candidatos doutorais. Na semana passada esteve em haver um diretor adjunto da Escola Doutoral da Escola Politécnica Federal de Lausanne e era muito interessante. Todos os alunos de doutoramento são empregados e só se é garantido que eles têm meios para sustentar a vida, eles podem fazer o doutoramento. Até, ele disse, se um aluno vem com uma bolsa de uma empresa ou de uma outra organização que não atinge o nível que eles têm para uma bolsa, então a escola doutoral tenta completar esta quantia de dinheiro. É muito interessante. Interessante também, mas repita-se aqui um pouco mais detalhado, este fundo, os dinheiros que os alunos contêm. Ok, eu não queria aqui passar tempo demais. Já passou? Ok. Então, em breve só, se olharmos para o relatório sobre o processo de Bolonha e a sua implementação, em 2012, aqui realmente Development of Third Cycle Programs. So the most common is the existence of doctoral courses in the third cycle, but some cycles involve only the completion of the thesis. Aqui o facto que não existem até agora escolas doutorais é bem claro. Ok, sobre as vantagens das escolas doutorais ou destas formas estruturadas de doutoramentos, há várias razões, também queria saltar um pouco. A massa crítica é uma coisa evidente e o superar o isolamento dos jovens investigadores, porque eles têm de ser capazes também de trabalhar em equipas e organizar estes doutoramentos em grupos, em certas atividades que os alunos organizam, faz muito bem para o desenvolvimento das capacidades que um investigador jovem tem de ter. A fiscalização, claro, a organização, a admissão é num organismo comum, não a divulgação de todos os programas separadamente é útil, custa dinheiro e cada faz a sua coisa. Seria melhor se isto funciona ao nível universitário, com muito mais alcance aos interessados. E o que também pouco conhecido, existem ao nível europeu páginas na internet que divulgam as possibilidades de doutoramentos. E existe um organismo dos alunos, Eurodoc, que também organiza isso. Já estou no fim, este é o último slide. Uma coisa que, como desafio, entendo, está no lado das universidades, é a qualidade dos programas de doutoramento. Temos de melhorar e organizar melhor e aumentar a exigência dos doutoramentos para garantir uma melhor qualidade. E também incluir um desenvolvimento de competências transferíveis para aumentar a empregabilidade dos alunos. Não todos ficam na academia, só 20% ao nível europeu são doutorados que depois ficam na academia. 80% têm de encontrar o seu lugar fora. Isto depende, claro, não só dos alunos, depende da universidade, depende das instituições de ensino superior, para, através das suas ligações com as empresas,
através da promoção da internacionalização e da mobilidade, aumentar o acesso dos alunos a empresas. Por exemplo, está em cima da hora o desenvolvimento de redes para doutorados industriais. E Portugal, se não tem no momento a possibilidade de ter estágios numa empresa, através da rede internacional com outros países, seria, se calhar, possível que os alunos façam esse estágio num outro país, onde encontram empresas bem-sucedidas. Mas, como último, queria também chamar a atenção à responsabilidade pública e o papel do Estado. São as relações ao financiamento da educação doutoral e outros aspectos jurídicos regulamentares, mas a valorização social do conhecimento. Isto acho muito essencial, que com esta fase nova no desenvolvimento do papel das universidades, temos de conseguir e, desta maneira, transformar o espaço europeu de ensino e da investigação numa entidade bem para o futuro da Europa. Então, de facto, eu começo por agradecer o convite que me foi dirigido pela LIP, mas sobretudo pelo professor Pedrosa, com quem é sempre um prazer conversar, trabalhar. Saúdo também as pessoas. Sabem, eu acho interessante, estamos aqui 4 homens, nós somos frequentadores de conferências e sabem que os sociólogos adoram procurar quer especificidades, quer regularidades. Sabem que os homens, quando começam, costumam por contar uma graça. As senhoras por pedir uma desculpa qualquer. E nenhum de nós, até agora, cumpriu Ok, e então, o que eu venho aqui hoje partilhar convosco é uma pequena parte de um estudo que nós estamos a desenvolver no CIPES sobre o governo e governação do ensino superior, que faz parte de um projeto maior que estamos a levar a cabo com mais 7 países, a Holanda, Noruega, Itália, França, Suíça, Alemanha e Reino Unido. Com certeza faltou-me algum, mas não é por aí que o gato vai às filhoses. E precisamente sobre isso, o projeto geral chama-se TRUE, um bocado pretencioso, Transforming Universities in Europe, onde as questões, de facto, da governação são centrais. Aqui vou apresentar só uma pequena parte, resultante da parte do estudo sobre as transformações no governo e na governação. É interessante que eu e o professor Pedrosa utilizamos governação no mesmo sentido, mas ele diz governança. As palavras não são indiferentes, porque por governação eu vou entender, mas depois discutiremos, professor, porque eu acho que a sua solução é boa em termos terminológicos. Por governação, eu vou entender, ao longo desta fala, vou entender a fragmentação do processo de tomada de decisão pública e a interdependência entre os atores estatais e atores não estatais da sociedade civil. Portanto, é neste duplo sentido que vou falar de governação. Tanto mais que o problema mais genérico da ciência política e dos estudos de política que eu aqui vou tratar é este, e é que é comum a todo o espaço europeu e à própria condução política da União Europeia em relação aos países que dela fazem parte. É como é que se governam no sentido de condução política, não no sentido de governação, mas no sentido de government, no sentido de governing, de political steering, de condução política. Como é que se governam instituições autónomas? Isto é, quando se assume como instrumento político quando se assume como instrumento político que a atribuição de autonomia é a forma pela qual se faz o governo, como é que se faz a condução política de instituições autónomas?
porque os estudos têm mostrado mais ou menos isto, sobretudo em períodos de dificuldades financeiras. Quando instituições autónomas competem entre si, elas tendem a procurar o seu próprio bem em detrimento do bem público. O que significa que os objetivos do governo podem, digamos, diluir-se na marcha estratégica das instituições para procurarem o seu próprio bem em detrimento dos objetivos do governo. Portanto, o dilema que o Guy Nibs, eu estou a dizer Guy Nibs porque o professor conhece-o bem, chama isto o paradoxo do Amaral, porque o Alberto Amaral é que tem falado muito disto. Isto é, se eu te dou autonomia para tu cantares, convém que cantes a canção que eu estou à espera que tu cantes. E de facto, por vezes as instituições não cantam essa cantiga. E então, o que eu iria falar essencialmente é nesta estrutura de raciocínio. O nosso quadro jurídico, que nós chamamos REGIES, o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, foi altamente, explicitamente influenciado pela nova gestão pública. A nova gestão pública é uma filosofia e uma prática de gestão que não é unificada. Há muitas maneiras de a desenvolver e tratar, mas tem características comuns que eu irei aqui identificar. E o professor Vital Moreira, quando da sua influência clara na elaboração do REGIES, não o esconde, diz isso claramente, que tem influência da nova gestão pública. A nova governação é a tendência de governação que está a surgir nos países europeus como contrabalanço, como não é oposição, mas uma reação aos efeitos de governação da nova gestão pública. E é sobre este problema que eu vos venho falar, isto é, como é que as instituições, e vou falar só das universidades, das 14 universidades públicas portuguesas, como é que as instituições autónomas, que são as universidades públicas portuguesas, leram, interpretaram e reagiram ao REGIES. Como é que o fizemos? Estudamos os estatutos de todas as universidades, vimos as atas, as públicas, das reuniões dos corpos de governo, não é? das instituições, e até aos sites fomos para fazer cruzamento de análise. Assim, a autonomia das instituições está consagrada desde 1988. Os politécnicos tiveram 2 anos mais tarde. E, de facto, foi atribuído um amplo grau de autonomia às instituições. O REGIES veio de facto, trazer importantes alterações a esta autonomia. O estudo não tem mostrado que haja uma redução da autonomia, exceto ao nível da autonomia pedagógica, porque agora os cursos, para serem aprovados, têm de ser acreditados. Aí sim houve uma redução da autonomia, mas não nas outras dimensões. E, de novo, a assunção básica deste pressuposto político, isto é, as instituições são tanto mais responsivas ao meio ambiente, quanto mais autónomas forem, e essa responsividade é tanto mais eficiente e mais eficaz, quanto mais autónomas forem. Ora, de novo, se fala da questão da autonomia regulada, isto é, canta desde que cantes o que eu quero ouvir. O REGIES, de facto, com clara influência da nova gestão pública, alterou as relações entre o Estado e as instituições do ensino superior, para já com a adoção do modelo fundacional. E alterou muito, não digo radicalmente pelos motivos que irão ficar claros se eu conseguir explicar bem o meu argumento,
as relações no seio das próprias instituições de ensino superior, no caso, as universidades, com a redução da representatividade das constituencies da universidade, dos corpos que dela fazem parte. O Senado de antigo, digamos, decisor quase que máximo das instituições, ou é opcional ou mesmo deixa de existir. Ok? E processos de tomada de decisão com a presença de stakeholders. O RGES trouxe um reforço das lógicas organizacionais, designadamente através da capacitação dos órgãos de gestão em detrimento dos órgãos colegiais. É aquilo a que nós no CIPES chamamos, eu sei que o professor não simpatiza com esta afirmação, com esta designação, com o managerialismo, isto é, com o reforço dos órgãos de gestão e de uma tendência para a sua profissionalização, vindo esses instrumentos de gestão, sobretudo, do meio empresarial ou dos modelos empresariais. E uma centralização dos processos de tomada de decisão e, de novo, perdoem a repetição, a presença de representantes de interesses externos nas instituições de ensino superior. 3 universidades aderiram ao modelo fundacional, não me vou demorar sobre isso. O que se esperava do RGES enquanto instrumento político fundado na nova gestão pública? O desenvolvimento de reitores e já agora reitoras mais fortes, nomeação em detrimento da eleição, o enfraquecimento da representatividade dos corpos constituintes das instituições de ensino superior, não só os estudantes, mas dos próprios professores enquanto indivíduos, enquanto académicos individualmente considerados, quer enquanto corpo, e fortalecimento do reitor e dos diretores, no caso das unidades orgânicas, enquanto gestores. E a possibilidade de adoção de estruturas organizacionais opcionais. É aqui que algum interesse que possa ter o que eu venho dizer hoje pode vir. Isto aqui era só para recordar o que está em causa, não me vou perder neste... A nova gestão pública e a nova agregação. Ora, o que tem acontecido em termos europeus é que a reação à implementação deste modelo que nós genericamente designamos nova gestão pública tem sido contrabalançado com aquilo que se chama New Governance, a nova governance, uns chamam pós-nova gestão pública. E que, agora só para ajudar a fixar o meu argumento, a nova gestão pública, fundada essencialmente na eficácia e eficiência através de instrumentos de gestão, especificação de objetivos, ênfase na competição por clientes, isto é, há uma mudança do estudante e das famílias de utentes para clientes, medição do desempenho e os mercados como fornecedores de serviços públicos são assunções básicas da nova gestão pública. A nova governação, quais são as suas características? E o resto do meu argumento vai ser este. Será que isto está a acontecer em Portugal? Será que as características da nova governação estão a surgir em reação à implementação do RGES? Os elementos que caracterizam a nova governação é mudança do público versus privado para público mais privado. A segunda característica é ênfase nas relações estabelecidas em redes em detrimento das relações hierárquicas, e é aqui que bate algum dos problemas mais delicados de tratar, designadamente na minha universidade. Eu tentarei dar um exemplo disso. Mudança do comando e controlo para negociação e persuasão.
e mudança de ênfase das competências de gestão para competências de capacitação. Isto pode parecer muito abstrato, mas eu tenho um slidezinho adiante que me ajuda no argumento. O que é que nós fomos fazer? Fomos identificar, na tal análise que fizemos dos estatutos e das atas e dos sites das instituições, se encontrávamos estas características. E, relativamente à primeira, o que é que nós encontramos? Há uma mudança do público versus privado para público mais privado? Ajuizarão disso. De facto, há a presença de interesses externos às instituições de ensino superior e no Conselho de Curadores nas universidades, Fundação. O reitor e membros da administração central, incluindo o Conselho de Gestão, assumem funções executivas. Os interesses externos à universidade, em órgãos académicos por opção das instituições de ensino superior, também acontece. Por exemplo, na Universidade da Madeira, há 5 comissões que são presididas por stakeholders externos. Na Universidade de Évora, o Senado é também constituído por elementos externos. Eu sei que isto é preciso ter cuidado de dizer-se, porque de facto são académicos de outras instituições. Não são bem representantes do business world. A Universidade de Aveiro tem o Conselho de Ética e de Ontologia, o Conselho de Cooperação. Na Universidade do Algarve, no Conselho Económico e Social, a Universidade de Aveiro tem uma Comissão Internacional de Aconselhamento. De facto, parece que aquela primeira característica, parece haver alguma confirmação da hipótese. As relações hierárquicas que de alguma forma eram pretendidas politicamente pelo Regiés, será que estão a acontecer? Está a haver esta mudança proposta ou induzida por esta tendência de ênfase nas relações em rede em detrimento das relações hierárquicas? De facto, as instituições reagiram e criaram órgãos consultivos de cariz académico que parecem ser explicados pela subrepresentação das faculdades, das escolas e do departamento nos órgãos de governo. O estabelecimento de redes pode favorecer a interação entre os seus membros, promovendo o espírito de pertença. Os investigadores têm de falar com mais recato do que os políticos, mas é por ali que está o parece. A proliferação de órgãos consultivos representando os corpos constituintes das instituições de ensino superior. Das 14 universidades públicas, 9 têm Senado. Mudança do comando e controlo para negociação e persuasão. O Regiés não impõe uma lógica top-down relativamente à eleição dos membros que constituem os órgãos de governo de gestão. É este caráter híbrido que desencadeia algumas tensões. Os membros externos do Conselho Geral, por exemplo, são cooptados pelos membros internos eleitos pelos pares. O reitor é eleito pelo Conselho Geral. Os diretores das faculdades são eleitos por órgãos colegiais mais alargados, o que traz alguns problemas de governabilidade. Na minha universidade, por exemplo, está-se a começar a esboçar uma reorganização da orgânica. E digamos que a reitoria assume, vou dizer isto de uma forma mais cuidadosa, eventualmente o senhor reitor sente que, por os diretores das faculdades serem eleitos pela Assembleia de Representantes, gozam de uma legitimidade perante ele diferente daquela que ele goza perante eles, porque ele foi eleito pelo Conselho Geral. E é ao Conselho Geral que ele presta contas. Ao passo que o meu diretor
é a Assembleia de Representantes que tem de prestar contas. Poderá concluir o meu reitor dizendo assim: de facto, eu não sou o superior hierárquico dos diretores. Não será isto? Já acho que já fiz o meu ponto, não é? O interessante é que, se virem este quadro, vejam que a eleição ainda surge como muito, muito presente nos processos de alocação de poder de decisão. E dos outros também. Do poder. Mas não nos deve iludir que, de facto, o RGES induziu uma clara centralização dos processos de decisão. Mas que, todavia, é curto-circuitada precisamente pelo caráter, pela margem de manobra que o próprio RGES, na sua hibridez, atribui às subunidades que pretende governar. Eu estou mesmo a terminar, professor. Eu sei que temos hoje olha, isto é mesmo o antepenúltimo slide. Cá está, eu já tinha referido isto. É o caráter híbrido do RGES e, na perspectiva da nova governação, esta mudança de ênfase das competências para a capacitação é necessária. Quando eu vos falava há pouco que queria esclarecer num slide mais ou menos modesto o que é isto da passagem das competências de gestão para as competências de capacitação, aquilo que o professor agora aqui informalmente dizia, a capacidade de mobilizar através do diálogo, é isto. São necessárias para ativar as redes institucionais, para a orquestração de um grupo de atores, para executar e implementar estratégias institucionais. Porque se não houver isto, a própria tradição da gestão académica, muito colegial, encarrega-se de o fazer. Não vou então, vou só passar às conclusões. No contexto português, portanto, a nova governação foi desenvolvida para contrabalançar a nova gestão pública. E isto segue uma tendência europeia. Os nossos colegas identificaram exatamente a mesma coisa. Os efeitos da implementação do RGES relacionados com a limitação e decréscimo da representatividade dos corpos constituintes das instituições de ensino superior, assim como a subrepresentação das faculdades, escolas e departamentos, são sinónimo de perda de colegibilidade e explica, na nossa interpretação, o surgimento daquelas características da nova governação e a presença de externos. Este é o último slide, que nos mostra isto é, as instituições têm de facto, quer o sistema, quer as instituições têm de ser governadas, e se governa através da governação, há um livro de 96 que já falava disto, era do Rosnow e do Tsimpel, não sei se estou a dizer bem o nome, que falava governação sem governo. Mas, de facto, o que tem de haver governo da governação, chama-se também isto metagovernação, tem de haver, e a necessidade de coordenação central requer centralização e hierarquização das relações, o que não favorece as características da nova governação, que é em embrião, em detrimento das características da nova gestão pública. Olha, muito obrigado, sim, pela atenção.